Olá pessoal, me chamo Danilo César, sou pastor e professor, tanto de teologia como de história, e quero compartilhar com vocês uma revista que produzi, uma revista chamada Tu Porém, uma exposição das cartas pastorais. Essa revista eu produzi para a minha denominação, para a minha instituição, e ela é o meu trabalho mais recente, minha produção mais recente com relação à teologia, tá? Então, a partir de agora, a gente vai gravar vários vídeos com relação a essa temática. A gente vai trabalhar, vamos caminhar nas lições dessa revista. São 17 lições e quero compartilhar um pouco das minhas leituras, dessa produção, do que penso com relação às cartas pastorais e tudo que envolve essa temática que está escrito nas pastorais, tá bom? A primeira coisa a considerar é o que é ser pastor, né? E vem logo à nossa memória, ser pastor significa servir, né? Não poderia ser diferente, porque o próprio Cristo se identificou com essa questão, né, do serviço, quando ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir, tá certo? Então, e Jesus foi categórico nessa questão quando interpelado pelos dois discípulos, né, com relação à liderança, e um equívoco que os discípulos estavam tendo com relação ao que é ser um líder. Jesus disse que maior é aquele que serve. Então, quando a gente fala de pastor, a gente fala de aquele que conduz, aquele que se esmera, que se esforça para alimentar suas ovelhas, para protegê-las, né, contra as heresias, os falsos ensinos. E foi desta forma que Cristo, né, deixou esse legado, né, e a sua palavra, através das Escrituras, nós podemos exercer os nossos ministérios, né, o ministério pastoral em especial, equipando o seu povo para o serviço. Então, temos as Escrituras como um grande benefício para todos que exercem o seu ministério com fidelidade, para que assim possa cumprir o ID do Senhor, a grande comissão, ok? Outra coisa a considerar hoje está na relação de como precisamos de referências pastorais, né? Como precisamos, como as ovelhas, como aqueles que precisam de referenciais, tanto para se espelharem, como também para poderem crescer em seus ministérios. Comigo não é diferente, como aluno, como professor, como membro, como ovelha, eu preciso, né? Todos nós precisamos de referenciais, de modelos, né, de referência. E temos nas pastorais esses modelos, né? O modelo de Paulo em especial, tratando, né, sendo referencial para Timóteo, para Tito e para toda a igreja que deseja servir ao Senhor com excelência. Então, precisamos, de alguma forma, urgentemente resgatar esse entendimento bíblico e aplicar ao ministério pastoral. Então, essa também foi uma das minhas propostas, né, desse resgate, né, dessa anuência com relação às cartas e com relação à vida pastoral, né, a questão da pureza pastoral, a questão do esmero, do zelo, que em especial os líderes, né, como cabeça, né, como líderes, como cabeça de suas igrejas locais. Então, é interessante que João Calvino, fala sobre a igreja, né? Ele diz que a vida da igreja, ela é ordenada de cima, tendo Cristo como cabeça da igreja, né? Como a cabeça da igreja. Então, a igreja está organizada de acordo com a mente de Cristo, né? É Ele e nele que está investido, e Ele investe, né? Mas Ele que tem esse poder de investir, de chamar, de instituir, e de ordenar e governar a sua igreja. Então, a igreja está ordenada, organizada de acordo com a mente de Cristo. Então, foi nas Escrituras e é nas Escrituras que João Calvino encontrou as tarefas do pastor.
o ensino e o exemplo do Novo Testamento, né, estabelece a natureza e a obra do pastorado, no chamado e no ensino apostólico. Temos na Bíblia esses referenciais, tanto de ensino como de prática, tanto de teoria como de aplicação, tá certo? Então, a determinação, diz Calvino, da obra ministerial na igreja seja um aspecto importante da teologia, né? Então, essa teologia eclesiológica, né? Essa teologia que trata com a igreja em especial, e hoje essa temática está muito em voga, né? Na produção literária, né, de grandes autores, falando da importância, e agora está muito em voga Tim Keller, né? O saudoso Tim Keller tratava muito dessa questão da igreja, né, impondo, da igreja, na verdade, da igreja sendo um referencial para a cidade, né, a questão da evangelização urbana, tá certo? Então, Calvino, ele entendia que a palavra de Deus, ela não será honrada e não haverá igreja se nós não pautarmos a questão do serviço, né? A questão de ser igreja, de entender essa questão eclesiológica a partir das escrituras, ok? Então, é muito importante isso. E outra coisa, não podia ser diferente, João Calvino vai dizer que a centralidade da palavra, ela é indispensável para a questão de ser igreja, né, para o serviço. Então, a centralidade e a forma indispensável das escrituras como modelo para a instrução, tanto do pastor mestre, como o teólogo, né, e também a questão dos fiéis. Esse termo, epístolas pastorais ou cartas pastorais, foi um termo cunhado no século XVIII, onde um erudito chamado Paul Anton, ele, numa série de palestras, denominou essas 3 cartas de epístolas pastorais. Entre as temáticas que envolvem as 3 cartas, elas muitas vezes elas em si têm temáticas em comum, tá certo? Nos fazendo perceber de forma contextual que havia uma mesma ambiência, né, de problemáticas que envolvia esses 2 líderes, né, em seus contextos. Então, trata da organização da igreja, a questão do rebanho de Deus, o comportamento dessa comunidade cristã, né, e também das instruções acerca dessa administração eclesiástica, né, dessa questão orgânica e organizacional, e como os pastores e líderes deveriam se comportar, bem como o enfrentamento das ameaças que constantemente põem em perigo a pureza da fé e da vida cristã, ok? Então nós temos nessas 3 cartas uma organização eclesiástica bastante desenvolvida, tá certo? Percebendo que havia sim uma necessidade de organização. Por quê? Porque a igreja estava sendo construída, né? Estava crescendo como instituição, né? Ou seja, se convertendo numa instituição, e nesse crescimento revelando a situação e as condições pelas quais a igreja estava vivenciando, né? Quanto maior a obra, maiores são os problemas, né? Ok, pessoal? Então as cartas pastorais falam justamente dessa responsabilidade, desse serviço e do que significa ser bons líderes, né? Então Paulo escreve essas 3 cartas onde há um crescimento no ministério por conta de haver um crescimento também da igreja, e Paulo dá conselhos práticos tanto para os pastores como eles deveriam organizar a igreja e instruí-las, tá certo? Mas em especial tendo esses referenciais, tanto Timóteo como Tito, como referenciais para a vida e para o serviço. Então, é muito interessante essa questão, tá certo? Então, um dos maiores problemas enfrentados pela igreja
era justamente a questão dos falsos ensinos e dos falsos mestres, tá certo? Então, Paulo enfrentava, né, esses problemas, na verdade, os obreiros enfrentavam e Paulo sofria junto com eles essa questão dos ataques dos falsos mestres e desses falsos ensinos. E isso comprometia muito a questão da unidade da igreja, né? E essa questão da unidade é uma coisa recorrente em todas as cartas do Novo Testamento, né? Em todas as cartas e livros do Novo Testamento, esse problema dos falsos mestres. Então, a maneira como Paulo guia Timóteo nesse processo, ela é valiosíssima para todo cristão que procura investir a sua vida de modo significativo na causa de Cristo. Então, as cartas pastorais, ela não é apenas uma carta dirigida a pastores, a líderes, é uma carta dirigida para a igreja, tá certo? Porque a igreja também aprende a entender o que é um líder, tá certo? A valorizar os seus líderes, a aprender como o líder também sofre e sofrer junto, né? E essa é a perspectiva, essa questão da mutualidade, da relação. Então é muito importante isso. Então, quando cartas pastorais só para pastor, não, é para a igreja de um modo geral, é para líderes e para membros, é para pastores e a sua liderança. Então é muito importante nós aprendermos muito, seja como líder ou discípulo em crescimento. Essas cartas, elas oferecem verdadeiramente ferramentas importantes para todos aqueles e aquelas que estão comprometidas com a igreja do Senhor, tá certo? Então, nós temos essas três cartas, duas dirigidas a Timóteo, uma a Tito. Paulo chama Timóteo de filho na fé, né? Esse verdadeiro filho, revelando de alguma forma essa aproximação. E aí isso faz das cartas pastorais serem cartas pessoais, né? Ou seja, cartas voltadas para um conselho, para admoestações importantes para eles e para toda a igreja. Então Timóteo era filho de pai grego com mãe judia, né? Foi instruído nas Sagradas Escrituras, né? Ou seja, no Antigo Testamento como um bom judeu. Paulo o encontra em Listra na sua segunda viagem missionária e a partir daí segue com ele, e Timóteo se torna um dos grandes cooperadores, e era o sentimento de Paulo em tornar Timóteo o seu sucessor, né? Então, como cooperador, Timóteo serviu como representante de Paulo em várias igrejas, em Tessalônica, em Corinto, na igreja de Filipos e essa última, Éfeso, né? onde fora a igreja que Paulo passou mais tempos, e Paulo estabelece uma igreja na cidade de Éfeso e quando de alguma forma envia Timóteo para que ele pudesse tratar dessas problemáticas ali. A carta a Tito, né? Sobre Tito nós não temos muitas informações. Paulo encontra Tito na sua segunda viagem missionária também, mas assim, nós não temos informação da conversão de Tito, mas acredita-se que Tito se converteu quando Paulo esteve lá, né? Esteve com ele nessa segunda viagem missionária. Então, Tito fica em Creta também para resolver problemas semelhantes ao que Timóteo estava enfrentando, tá certo? Então, pessoal, é isso que eu queria tratar com vocês nessa primeira apresentação, tá certo? Falar da importância dessas cartas, falar da estruturação dessas cartas, né? Nós temos estruturas administrativas, nós temos questões doutrinárias, tá certo? Bastante importantes, questões de comportamento, questões culturais também, tá certo? Algumas discussões com relação a isso, né? Isso vai depender muito do ponto de vista da questão exegética e hermenêutica dos textos, mas assim, no mais, as cartas pastorais sim documentos importantíssimos e de alguma forma oficiais da igreja, que nos ajudarão a entender todo esse processo, tanto organizacional como doutrinário, para a vida da igreja. Eu espero que possa contribuir com o crescimento de vocês, né, com aquilo que vocês já têm conhecimento, já tenham lido sobre algo, mas
As cartas pastorais, elas vai nos ajudar, vai abrir um leque de entendimentos e desnudar algumas problemáticas que, como igreja, nós enfrentamos, e também essa questão do respeito com relação às autoridades, porque nós estamos vivendo hoje, estamos tendo uma crise com relação a isso, essa questão da submissão, né? Então, é muito importante que essas questões, a questão da liderança, que é um princípio divino, um princípio, né, que Deus honra essas questões, e os líderes, pastores, também precisam honrar e se honrarem, né? Paulo vai falar sobre isso, que o ministro deve ser um homem irrepreensível. E essa questão de ser irrepreensível, ela é importante. Paulo está dizendo que é sem pecado, mas seja um homem que não seja um líder além, né, acima da média, e seja um líder que não há nada por ser acusado. Então é muito importante isso. Vivemos uma crise, né, com relação a essa questão de liderança, de pastores, e muitas vezes isso reflete na igreja, tá certo? De uma forma extremamente negativa, extremamente depreciativa. E Paulo, havia uma preocupação de Paulo também nessas instruções, que os obreiros, que os líderes em especial, pudessem ser referências tanto para os de dentro, como também, principalmente, para os de fora, né? Porque talvez até não gostassem da igreja ou dos líderes, mas não tinha nada o que dizer deles. Então é muito importante essas questões, né? Então há uma preocupação sim com a questão comportamental, com a questão ética, a questão moral desses líderes, e eles refletindo essas questões também na vida da igreja, sendo modelo, espelho para o crescimento, para Cristo ser a cada dia aperfeiçoado em nós e visto em nossas vidas através do nosso serviço, através do serviço cristão, tá certo? Então fica com Deus essa primeira apresentação, e vocês podem ler a primeira lição, que é uma apresentação da nossa revista, quando fala os principais fundamentos, né, da proposta das cartas pastorais, fala por que devemos estudá-las, as personalidades e a importância das cartas pastorais, falam das autorias internas e externas, e as internas, elas cunham uma questão também no que se trata, no que se refere à tradição da igreja, tá certo? Então a gente, de uma forma bem acessível, uma forma bem inteligível, vocês vão compreender todas essas questões e os temas que a gente já abordou aqui, as características e temas que compõem essas três cartas, e elas se interconectam umas com as outras para a formação, para informação, formação e crescimento da obra do Senhor, tá bom? Então fica com Deus, até a próxima lição, estamos juntos, acompanha aí, compartilha também, deixa teu like aí, tá certo? Para que a gente possa produzir mais material e esse instrumento, essa ferramenta possa propagar, né, tanto para todos os cantos, para os 4 cantos da terra, e coisas boas desse tipo precisam ser divulgadas, tá ok? Então fica com Deus, forte abraço, até a próxima lição.